todos. Que Jesus nos guarde com a sua imensa paz, nos envolvendo nessa vibração amiga e amorosa que emana na casa, através também do trabalho dos benfeitores amigos, sob o comando do Mestre querido, que nos inspira a todos nós, que nos envolvem em vibrações sutis de paz, de acalento, de harmonia espiritual, que nós tanto buscamos e tanto precisamos. Todos sintam-se extremamente acolhidos em mais uma noite de reunião aqui na nossa casa Irmãos Aflitos. Eu gostaria de já deixar um convite de início para a próxima segunda-feira. Nós teremos aqui na casa o companheiro James Fonseca. Ele é de Taquarituba. E então nos foi enviado para a nossa casa, uma pessoa espetacular, que vem de longe, né, vai fazendo então essas partes casa, estará conosco na próxima segunda-feira. Então vocês já vão espalhando também o convite para as outras pessoas, além do que a gente coloca, né, na rede social, mas o convite boca a boca também é muito importante. Então estamos todos convidados para também na próxima segunda-feira estarmos aqui na casa. Nós vamos convidar hoje a nossa companheira também de doutrina, a Cleide Mello, a fazer a nossa prece de abertura nesta noite. Ela que está aqui nos presenteando também com a sua presença, porque a Cleide é uma figura do Deus Espírita em tudo. Vamos aqui acelerar os nossos pensamentos e os nossos corações neste momento e trazer Jesus aqui bem pertinho de nossos corações, de nossa mente. Rogar a Ele a sua proteção, rogar a Ele que nos envolva, que nos dê sabedoria, nos dê orientação e ajude-nos a ter a mente aberta para que possamos entender, compreender e aceitar, por todas as dificuldades que passamos em nossas vidas. Obrigada, Mestre Jesus. Envolva cada um e que aqui está. Envolva todos os nossos irmãos, não só nós aqui presentes nesse momento, mas todos os filhos, todos os seus irmãos neste momento, pois você está no meio. Acalme os nossos corações. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos acompanha neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Obrigada aos trabalhadores desta casa. Que assim seja. Nesta noite, então, nós também fomos presenteados com a presença da nossa companheira Renata. A Renata já é da casa, né? Vocês já conhecem aqui das
livros espíritas aqui na casa, e ela, por motivo de trabalho à noite, já nós não havemos, né, passaram para lá em Canema, todas as segundas-feiras, mas agora é férias, e ela estava atendendo o convite da casa, para nos trazer a mensagem do Evangelho, da doutrina, e ela fala, aliás, com muita propriedade. Então nós vamos passar para ela. Boa noite a todos. É uma alegria poder rever-nos nesse momento de descanso laboral, mas de aprendizado constante na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, dentro das vertentes do aprendizado moral. Eles não tiram férias, né? Eles sempre continuam. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui em plenas férias de trabalho, mas em constante aprendizagem de doutrina, trocando algumas impressões acerca do Evangelho de Jesus. E espero que ele, com a sua falange, sua pleide maior, possa envolver a todos nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário para que, ao sairmos daqui, tudo aquilo que nos é transmitido nesse ambiente de amor, de paz, de equilíbrio, possa permanecer conosco, mas principalmente os aprendizados que nos são trazidos como oportunidade de aprendizado, esses se consolidem nos nossos corações, para que a gente vá praticando pouco a pouco, mas em constância na nossa vida corriqueira, porque nós sabemos que Evangelho é no dia a dia, Evangelho é na labuta constante, é na rotina, é no convívio dos comuns do nosso dia a dia, é ali que a gente coloca em prática tudo aquilo que nós vamos nos instruindo a fim de consolidar e praticar pouco a pouco. Nós, todos nós, somos instrumentalizados ou envoltos ou constituídos por uma tríade. Então, cada um de nós, a partir do momento em que chegamos no nosso estado original, como nos encontramos agora, na formação instituída do homem, somos espíritos individualizados, mas dotados de uma tríade. Tríade porque possuímos triplo aspecto: o aspecto material, orgânico, que é a nossa indumentária carnal. Nós somos também constituídos pelo corpo perispiritual e pelo espírito. Então, a tríade nominal ela é formada por matéria, corpo, perispírito e espírito. Cada um desta composição que nos forma possui em si a sua finalidade maior. É por isso que, quando nós olhamos para as nossas vestes carnais, nós entendemos ela como a nossa casa, como o abrigo do nosso eu espiritual. Porque é ela que nos serve no tempo de existência terrena, ela nos serve de instrumento às vivências necessárias que o nosso espírito precisa a fim de vivenciar na Terra os aprendizados, já que a Terra é uma escola. Então, o nosso corpo carnal é o nosso templo, ele é o local que abriga o nosso eu espiritual. E o que o interliga à nossa essência primordial, individualizada, ao nosso eu inteligente, que é o nosso espírito, é o corpo perispiritual, que é aquela veste mais sublimada, que envolve o nosso espírito. E esse perispírito, ele acompanha o espírito mesmo depois do desencarne desse corpo provisório. Então, nós, ao desencarnarmos, seguiremos a nossa inteligência suprema, o nosso eu maior individualizado, o nosso espírito, revestido por essa sublime veste perispiritual. Ela que faz a interligação
físico, e é no perispírito que ficam revestidas as impressões que nós vivenciamos na matéria. Quando a gente diz que as coisas boas nos vibram, nos marcam profundamente e nos fazem transluzir, transbordar de tanta emoção, haja vista uma experiência vivida, essas impressões se registram no nosso corpo perispiritual e seguem conosco, mas da mesma forma, as nossas situações traumáticas, as nossas situações não positivas, elas também se somatizam no nosso corpo perispiritual. E é por isso que a gente vê em inúmeras obras relatos daqueles que, por exemplo, faleceram em virtude de uma facada ou de um tiro, dizer que sentem dor no plano espiritual, que sangram. Haja vista que o perispírito registrou aquele impacto traumático, somatizando no corpo perispiritual aquele momento, e é por isso que ele sente essas dores, que na verdade são reminiscências registradas, somatizadas pelo perispírito, que, quando trabalhar, elas vão se diluindo. Por isso que eles sentem fome, frio, e narram essas experiências como se estivessem no corpo material, mas já desprendidos dele, haja vista que desencarnado. Perispírito, então, interliga corpo à nossa essência individualizada, que é o nosso espírito. Isso significa que é o nosso eu inteligente, o nosso espírito, que é o ser imortalizado, que vai vivenciar as inúmeras experiências em várias vestes carnais, a fim de que ele sempre evolua, aprenda, cresça no âmbito moral. Essa é a finalidade da nossa existência, ascendermos ao Pai. Isso implica em dizer que quanto mais sublimamos o nosso eu espiritual, esse é o caminho que nos leva aos patamares mais elevados da evolução. Essa é a finalidade da existência do Espírito. Crescer para o Senhor. Crescer para o Senhor é uma simbologia do autocrescimento do Espírito, que é o nosso ser inteligente, é ele que é dotado dos valores, é ele que carrega as mazelas que ainda precisam ser lapidadas, a fim de que ele alce patamares cada vez mais altos. Então, olhando para o nosso eu espiritual e entendendo que a finalidade é crescer moralmente, nós vamos encontrar à nossa disposição inúmeras oportunidades, quando na vida terrena, quando encarnados, que auxiliam-nos a esse crescimento moral constante. Se somos espíritos imortais, sempre estaremos em aprendizado. Estaremos em aprendizado no plano espiritual e estamos em aprendizado também na vida corporal, na vida terrena. E um desses instrumentos que nos é posto à disposição é esse que nós encontramos aqui nas casas espíritas. É a doutrina espírita. A finalidade da doutrina espírita, também vista sobre uma tríade, sobre 3 aspectos, é exatamente auxiliar-nos a esse patamar de ascensão moral. E é por isso que a tríade que envolve o Espiritismo é baseada em uma ciência, em uma filosofia e em uma religião. Quando a gente olha para a nossa doutrina no sentido científico, a gente entende a compreensão das determinações, das afirmações, das pesquisas reiteradas e sistemáticas que foram feitas através, principalmente, alavancadas por Allan Kardec, da comunicabilidade com o mundo espiritual, haja vista da comprovação da imortalidade da alma. Contudo, o aspecto filosófico da nossa doutrina espírita, ele vem exatamente para nos
no sentido de adotarmos uma filosofia existencial no âmbito da vida terrena, a fim de que, através dela, a gente consiga fazer com que o nosso espírito, o nosso eu espiritual, entenda com lentes renovadas sobre a vida material o propósito de estarmos ali, que já sabemos que é a nossa elevação moral. Então, dizer que o Espiritismo ele tem âmbito filosófico é dizer, em palavras simples, que é uma filosofia de vida que nos mostra, com um olhar renovado de estarmos vivenciando na matéria, a preparação para o nosso progresso moral na vida espiritual. Então, a matéria é passagem, ela é o caminho das experiências necessárias para a reparação e aprendizado, a fim de que o nosso espírito evolua, renovando a sua lente sobre o mundo, adotando uma filosofia de vida que não se volta ao mundo material em si, mas que olha para o mundo material como instrumento de alcançarmos os louvores da vida imortal do Espírito lá no plano maior, chegando cada vez em patamares de esforços pessoais que nos levem mais próximo do Criador. E no sentido religioso, quando a gente olha a doutrina espírita, ela nos traz a orientação de que, se precisamos renovar a nossa lente do propósito da existência na Terra, adotando uma filosofia de vida que vivencia a experiência terrena como caminho a uma sublimação moral, o aspecto religioso é esse olhar renovador, essa mudança de lente, ela tem um guia, ela tem um mapa, ela tem um modelo. E o nosso modelo e guia é Jesus. Então, a renovação do nosso eu, do nosso eu espiritual, do nosso espírito, ela se dá através das mudanças de olhares que temos sobre a vida, e essa mudança nos convida a fazermos a nossa ascensão seguindo as pegadas do Mestre, seguindo os ensinos do Mestre Jesus. Então, Ele é o nosso mapa, o nosso modelo, o nosso guia, exatamente para que a gente consiga alçar esses voos mais altos no âmbito moral. E é por isso que, dentro da nossa doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ele é considerado o nosso código moral. Por que ele é o nosso código moral? Porque é ele que nos ensina esse caminho que devemos percorrer com a nossa existência íntima, vivenciada pelo Espírito, para evoluirmos. Então, é Jesus o caminho que nos leva ao nosso crescimento moral. E todos os valores que nós vamos adquirindo quando aprendemos, estudamos e principalmente praticamos o Evangelho de Jesus, ficam registrados na nossa inteligência íntima, no nosso espírito. Então, é o nosso espírito que carrega os valores que nós vamos adquirindo ao longo da nossa crescimento e ascensão íntima e moral. E o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é denominado A Fé Transporta Montanhas. Se nós estamos dentro de um código moral, que é o Evangelho de Jesus, quando ele mostra para nós os caminhos que nós devemos praticar para crescermos no nosso âmbito íntimo, na nossa bagagem de valores religiosos, morais, e ele diz que a fé
transporta montanhas, ele não está dizendo para nós que o nosso caminho de elevação moral vai fazer com que a gente tenha uma força magnética de mirar uma montanha de terra e tirar ela dali e jogar ela lá. Isso é um simbolismo. Jesus falava por parábolas, Jesus falava por analogias. Essa montanha que Jesus disse que se transportaria dali a acolá, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é uma montanha de terra. Essa é a simbologia da montanha do que nós carregamos no nosso íntimo e que nos pesa nessa ascensão moral que nós queremos ter. Então, a montanha, ela é esta parte que o nosso eu individualizado, que o nosso espírito ainda carrega dentro de si os seus valores que não estão sublimados, que precisam ser lapidados, que precisam ser renovados, a fim de que a gente consiga alçar esses voos. Nós chamamos na doutrina espírita essa bagagem de aspectos que nós precisamos ainda remodelar como as nossas mazelas. Essas mazelas, elas são as nossas montanhas íntimas, que nos afixam no chão, que nos deixam estagnados. Quando nós passamos a reconhecer que elas estão aqui e que nós passamos a olhar para elas com um olhar claro de que ela realmente existe e que eu quero transformá-la, sublimá-la, diluí-la, a fim de que ela me deixe leve a subir, eu começo a olhar para o meu orgulho, para a minha vaidade, para o meu apego material, para os aspectos de poder, os aspectos de cargo, de postos, para as coisas que são imediatistas e que ainda estão muito fixas no meu íntimo, e as reconheço como aquela montanha que não me deixa transportar daqui para colar, para o alto. E eu começo a trabalhar ela. Não é ceifá-las do nosso íntimo, é primeiro entender que elas estão ali e trabalhar elas. Ir dominando tudo aquilo que a gente possui no nosso íntimo, a fim de que isso nos traga a leveza necessária ao nosso transporte, à elevação espiritual. E por que é a fé que faz com que se transporte as montanhas? É interessante essa denominação na qual Jesus traz para nós. E Kardec vai nos explicar que todos nós, quando chegamos nesse estágio nominal, enquanto espíritos individualizados, nós já carregamos no nosso íntimo, no nosso eu inteligente espiritual inato, na fase original, o germe da fé. E a fé, ela é tida como aquele sentimento que vive dentro do nosso íntimo, do nosso espírito, mas em situação de germe que precisa ser trabalhado para se desabrochar, para cada vez mais crescer, ascender no nosso interior. Então, todos nós já somos de modo inato, ou seja, está dentro de cada um de nós a fé em germe. Compete a cada um de nós, trazendo o nosso trabalho em relação ao nosso interior, para ir fazendo com que ganhe força e desabroche a nossa fé e ela cresça cada vez mais. A doutrina espírita nos ensina algo que é muito relevante. Porque dá a sensação para nós, quando a gente fala sobre a fé desse modo,
de que, eu tenho uma fé fraca. Então a minha fé não cresceu e desabrochou em mim. Mas Kardec disse para nós que esse germe inato é da nossa responsabilidade. Fazer com que ele desabroche e cresça. Então não há esse olhar de fé fraca. Há uma fé que não foi sobre ela depositada todo aquele manejo necessário a fim de que ela desabroche. E como a gente faz isso? Porque a fé, às vezes, passa para nós a ideia de que ela está ligada a alguém de joelhos em cima do milho, sacrificando o corpo físico a fim de que ele crê que algo vai acontecer. Mas está só ali. E muitas vezes, para que esse algo aconteça, há necessidade de fazer sim aquela oração, levantar, tirar o milho que ficou no joelho e ir em buscais e achareis. Fé, ela não é estagnada. A fé é uma relação de fidelidade nossa, no âmbito religioso, para com o Criador. Então, ela exige de nós a nossa postura ativa de buscar. E para que a gente confie cada vez mais nessa relação de fidelidade nossa para com o Criador, a doutrina espírita nos ensina que, em meio a tantas tríades que a doutrina nos traz, existe uma relação dupla de dois pontos essenciais que o homem precisa para que ele fortaleça a sua fé. Aí não são mais 3 aspectos, são 2. E a doutrina espírita traz para nós, para o desenvolvimento, o desabrochar, o crescimento, o fortalecimento dessa fé, aquilo que nós chamamos de fé raciocinada. E o que seria a nossa fé raciocinada, então, frente ao olhar filosófico da mudança de patamares de postura na nossa existência terrena, frente a esse desabrochar, crescer e fortalecer a nossa fé? A doutrina nos diz que tudo aquilo que nós conseguimos compreender, entender, adentrando o nosso campo de razão, de entendimento, fica fácil e necessário, ou seja, não tem como não ser assim, para que ele se consolide aqui no nosso sentimento e depois a gente pratique. Então, se eu preciso entender, sentir para poder praticar, a fé raciocinada, por tudo o que a doutrina espírita nos traz como instrumento da nossa compreensão moral, ela vem no sentido de fazer com que nós compreendamos que a doutrina espírita traz para nós, no seu âmbito de princípios e valores, instrumentos que nos trazem respostas. E quando a razão compreende, fica mais fácil para o coração consentir. Então, quando a razão compreende, o coração consente. E é por isso que os princípios da doutrina espírita eles são direcionados a fim de que se possa explicar o máximo de contextos possíveis às experiências do homem, a fim de que ele compreenda que o propósito da existência dele é a ascensão moral do eu espiritual. E é por isso que os princípios da doutrina espírita são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos, são muitas as moradas da casa de meu Pai, e a pluralidade das existências através da reencarnação. Quando a gente compreende isso, a gente entende que Deus é justo, soberano e bom. Lei
de justiça, soberania e bondade. Deus é justo, soberano e bom para com tudo e para com todos. Se Deus é justo, soberano e bom, Ele não vai ser injusto só comigo ou só com você. Naquela situação que você não entendeu, Deus não está sendo injusto. Porque Ele é justo, soberano e bom para com tudo e para com todos. Então Ele também é conosco. E se aquela situação chegou para mim, é porque ela é um instrumento na minha experiência terrena para que eu ascenda no meu crescimento moral. E para isso eu preciso aprender. Então aquilo que me chegou, por mais que eu não compreenda, às vezes a gente fala assim, entendeu o que é que eu desenho? Não é assim que a gente fala, né? E às vezes a gente vira para Deus e fala assim, Deus, eu quero que você desenhe colorido, com legenda e, se possível, com inteligência artificial no movimento, porque está difícil de eu entender. Eu não estou compreendendo bem, mas eu sei que o Senhor é justo, soberano e bom. Então, os meus olhos não estão conseguindo ver, mas existe uma razão que me escapa. Então, se eu não consigo entender, porque às vezes eu não tenho nem condições de compreender, porque seria pesado demais, lembrar do que eu fiz lá atrás, lembra que a alma é imortal? A alma é imortal, nós estamos em uma experiência, e nessa experiência a gente diz, eu sou bom, mas não pisa no meu carro. Eu não sou bom. Imagina lá atrás, como que a gente fazia. E isso significa que a gente adquiriu alguns débitos, né? Isso significa que se hoje a gente quer ser bom, lá atrás a gente nem queria. Então os nossos equívocos eram maiores. E muitas vezes, pelo véu do esquecimento, nos escapa essas compreensões. Mas quando eu raciocino e lembro que Deus é justo, soberano e bom, ainda que eu não consiga entender em pormenores aquele contexto, a minha fé raciocinada me fortalece e me diz, eu sei que tem um propósito. Eu não estou conseguindo entender qual é, mas eu sei que tem. Porque eu sei que a alma é imortal. Porque eu sei que eu estou no processo de aprendizado. E que se eu erro hoje, eu errei muito mais lá atrás. Então, Senhor, me fortaleça. Para que eu consiga, através disso que está me vindo, não tornar um peso maior. Não errar mais ainda. Me fortaleça. E me faça passar por essa situação guiada em Ti. Fortalecida em Ti. Nessa certeza de que se o propósito é crescer moralmente, eu vivencio em um planeta de provas e expiações, as provas me vão chegar, as expiações vão acontecer. Então me fortalece, me guia, me sustenta, porque a minha fé ela é embasada nessa visão que a doutrina espírita me trouxe de entender. E eu sei que, embora não me seja nítido, visível e claro, eu sei que existe um propósito. Eu sei que o jugo é suave. Eu sei que o fardo é leve. Ah, ele é leve? Ele é leve, mas de que forma? Aqueles 100 quilos. Porque eu creio, ele vai pesar 10? Não, ele vai pesar 100. Mas eu não estou olhando no peso que ele está nas minhas costas de 100 quilos à toa. Eu sei que aquele caminho no qual eu tenho que carregar aquele fardo, ele fica mais suave e leve, porque eu enxergo o propósito de amanhã. Eu entendo que na justiça, soberania e bondade, frente à imortalidade da alma, o que eu vou carregar de fardo agora tem uma razão, tem um mérito futuro. Então, o jugo e o fardo
eles não são devastadores porque a gente enxerga além, porque a gente vê o propósito do para quê e não o porquê. É para que eu vivencie a experiência e aprenda. É nesse sentido que ele fica mais leve. E é por isso que a fé nos sustenta. Ela nos sustenta não porque ela vai nos eximar das dores e das adversidades. Isso não tem jeito, faz parte do processo evolutivo. Mas ela nos dá razão, sentido, propósito que nos dá força, sustentável. Onde uma fé cega não sustenta dessa forma. A fé cega é aquela fé que acredita em tudo, que leva tudo e que vai com ímpeto, mas sem ter essa base de razão, que torna até fanático. Quantos fanáticos a gente conhece? E o fanatismo faz com que a pessoa fique literalmente cega e acredite que aquela verdade é a verdade que é boa para ela, mas que é para todo mundo. E sai querendo converter todos. Não é essa a finalidade da nossa doutrina. A finalidade da nossa doutrina é fazer com que cada um sinta-se fortalecido na sua fé aonde lhe for tocado. O propósito de todas as religiões é transformar o coração. Só dá para transformar um coração se ele se sentir tocado, se fizer sentido aquilo para a pessoa. E se ele está envolto numa fé cega, o que acontece? Na primeira adversidade ele sai da religião. Por quê? Porque ele não tinha sustentado, não tinha a base, não questionava, não conversava com Deus nesse diálogo de me sustenta, porque eu sei que você sabe. Você está olhando do alto e consegue ver toda a minha existência. O meu olhar é raso e eu só consigo ver o meu agora. Mas eu sei que tem um regresso e sei que o que eu faço hoje é ao mesmo tempo a colheita do que eu semeei até aqui, mas a semeadura do que eu vou colher lá. Então eu quero em ti a fortaleza para me ajudar a passar por essa situação com a bagagem de fé mais fortalecida possível no meu íntimo. E é nesse sentido que a gente olha para a nossa doutrina espírita e compreende que Kardec tem uma frase clássica de Kardec, né? Kardec sempre disse que a fé inabalável só o é desta forma, né? Só pode ser inabalável quando ela consegue encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, quando você olha para uma explicação dessa, isso significa que toda aquela base principiológica que a gente está carregando de entendimento dentro da nossa doutrina, ela vai nos servir hoje, amanhã e depois, para que nos fortaleça nas adversidades que nós estamos trabalhando, vivenciando, passando. Porque aí sim eu compreendo de que essa minha fortaleza, esse meu bom ânimo, esse sentimento que eu carrego em mim, em uma relação de fidelidade com Deus, vai me dar o respaldo a fim de que eu conduza a minha existência pautada em um propósito, que é a elevação moral do meu espírito. É o crescimento dos meus valores, da minha bagagem, aquela que vai só espírito e perispírito, que vai tudo carregado com eles. Quais são as impressões que nós vamos levar? Quais são os valores que nós vamos carregar? O que somatizamos, o que iluminamos e sublimamos com a nossa aura, que nos representa, quando estivermos no plano espiritual. E é dessa maneira que a gente olha para todas as experiências que nós temos de relatos da doutrina espírita e entendemos que o que move o indivíduo fortalecido numa fé raciocinada é que ele vai cada vez mais entendendo
os porquês da existência, os paraquês da existência, e se fortalecendo nessa relação fiel com Cristo, nessa relação de fidelidade no propósito do crescimento e do auxílio, crescimento íntimo e auxílio aos demais. O que a doutrina espírita quer, busca e opera é que no nosso peito, quando nós pensamos nos sentimentos, vem coração. Então, que no nosso peito, cada vez mais se fortaleça essa fé iluminada pela razão, para que a gente compreenda a nossa jornada, mas é um peito iluminado pela razão e é um cérebro que representa a nossa razão sublimado e fortalecido pela fé. É por isso que fé raciocinada, razão iluminada, é o caminho que nos auxilia a galgarmos cada vez mais nas pegadas do Mestre a retidão necessária para a nossa ascensão moral. E quando a gente compreende isso, a própria espiritualidade amiga que está nos amparando nos guia nesse propósito, nos fortalece nesse propósito. Quem leu há 2000 anos vai lembrar do exemplo de Lívia Lentulus, a esposa de Rufio Lentulus, o senador, que se encontrou com a doutrina cristã e os ensinos do Mestre fizeram tanto sentido nas razões de Lívia Lentulus que moraram de maneira pulsante no íntimo dela, a ponto dela, esposa do senador, que seguia Cristo e ia nas catacumbas aprender sobre as doutrinas do Mestre, e que quando foram todos eles pegos, ela estava entre os mártires e entrou nas arenas para ser devorada pelos leões junto com os cristãos. E ela não só entrou ali abdicando de todos os postos que ela, dos benefícios da época que ela ocupava e que tinha benefício, não, ela abriu mão de tudo, porque ela entendeu o propósito da existência, que é a ascensão moral, e não a vida e os benefícios imediatos da matéria. E junto com os mártires, ela adentrou nas arenas cantando uma frase que eu vou ler para vocês compreenderem. A frase que eles cantavam era: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Não é a frase de quem compreendeu o propósito da existência? Ave Cristo, os que vão viver para sempre, porque ali eles estavam indo para serem devorados pelas feras. Os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam, ou seja, vão encontrar com eles. E quem tiver a oportunidade de ler essa obra, ela é maravilhosa, porque quando eles são devorados pelas feras, Jesus os recebe no plano espiritual. Jesus recebe os mártires. E eu vou ler só um pedacinho. É maravilhoso, porque é a recompensa. E Jesus diz assim: Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e de verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós, que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra.
Uma paz soberana nos aguarda para sempre no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentaste outras aspirações no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Essa é a recompensa da ascensão, daqueles que entenderam que a fé, quando ela se embasa em razões, em propósitos maiores, desabrocha esse sentimento que fortalece a nossa jornada corriqueira na constância do dia a dia, no olhar diferenciado frente àqueles que nos agridem, que chegam para nós em agressividades, e você entende de antemão que ele não está no bom dia. Você entende de antemão que você pode se manter na sua vibração e entender que a gente só dá o que a gente tem. E se a gente quer transbordar alegria, esperança, paz, a gente precisa cultivar elas no nosso íntimo e compreender cada vez mais que a nossa existência é processo evolutivo e o que nos vem como fortaleza para que você trabalhe em você o bom ânimo, a boa nova. E essa é a finalidade da nossa doutrina espírita, fazer com que a gente ilumine a nossa razão, nutrindo ela pela fortaleza da fé. E ao mesmo tempo, fazer com que esse sentimento que é a nossa fé inata em nós ganhe cada vez mais força pela compreensão, pela razão que agora iluminada pelos propósitos da vida, modificado pelas mentes claras que a doutrina espírita nos traz, ela ganha esse bom ânimo e caminha buscando sempre ascender cada vez mais. E assim a gente remove montanhas. Assim a gente remove todas aquelas mazelas que a gente tinha dentro de nós e que aos poucos, nas nossas posturas corriqueiras, vão sendo substituídas por doses mais elevadas de persistência, de disciplina, de propósito, de busca do melhor. É nesse sentido que a fé raciocinada nos guia cada vez mais para uma razão iluminada. E nessa lida de busca por si mesmo, no conhecimento íntimo do conhece-te a ti mesmo, nós vamos compreendendo que aquilo que nos chegou, se eu me conheço, eu sei que ele veio para que eu trabalhe um determinado aspecto em mim, para que eu mate a fé que está dentro de mim. Antes os mártires se entregavam nas arenas, agora os leões estão dentro de nós, são eles que nos corroem, naqueles sentimentos impuros que nós não lapidamos e muitas vezes nutrimos, eles vão crescendo. Então, é aqui que a gente precisa trabalhar. São esses leões dentro do nosso íntimo que a gente precisa acalmar, serenar. Mas para isso a gente precisa conhecê-los, perceber o que nos toca, como nos toca, por que mexe com a gente, para que a gente crie caminhos que vão fazendo com que os nossos passos na nossa existência, buscando a elevação do espírito, sejam guiados pelas pegadas do Mestre. Como faria Jesus se estivesse no meu lugar, nessa mesma situação em que eu estou vivenciando? Qual seria a postura que ele teria quando chega a adversidade em nós? E nesses raciocínios, nós vamos nos nutrindo de: eu entendi, Jesus, que você praticaria dessa forma. Eu não sei se eu ainda já tenho para oferecer isso, mas me auxilia. Me auxilia para que eu me segure
os meus impulsos maiores para que os menores também vão sendo dominados. Essa é a fé raciocinada. E quando a gente faz isso, Deus lê o fundo dos nossos corações. Porque o que eu estou aqui é o que eu mostro para vocês. O que ele vê é o que está lá. Aquilo que eu consigo esconder de vocês, mas dele não. Então ele lê o fundo dos nossos corações. E quando ele entende que uma postura dessa é para ir com impulso e você fala socorro, me auxilia, a espiritualidade vem e ampara. As mãos sublimes do Mestre vêm e acalmam o seu limite. E se você chegou a fazer, mas veio o arrependimento, você vai raciocinar sobre a postura, vai se arrepender, vai buscar caminhos de reparar, vai buscar não repetir. E você crê que da próxima vez você não vai nem praticar, que você vai segurar o seu impulso, você vai parar e assentar para saber como lidar. E quanto mais a gente olha para nós, mais a gente se nutre e faz desabrochar e crescer essa confiança, essa fé, essa fidelidade da nossa relação com Cristo, com Deus, porque a gente sabe que não está sendo pago. E isso nos fortalece para que caminhemos cada vez mais, seguindo passo a passo as pegadas que o Mestre nos deixou no mapa da nossa evolução moral. Então, que a gente possa ter durante a semana oportunidades de olharmos para as situações que nos vêm e compreender como ela pode ser vista por nós por essas lentes renovadas que nós estamos buscando, que é da doutrina espírita. E que já nos deixou claro, somos espíritos imortais. Recebemos uma comunicabilidade com o mundo espiritual a fim de que numa troca, auxiliando-os, mas eles também nos auxiliem, que a espiritualidade maior possa estar conosco. Mas a gente precisa pedir, buscar, a gente precisa mostrar que estamos trabalhando em nós essa nossa responsabilidade do desabrochar e deixar crescer a nossa fé, a nossa fortaleza, a nossa relação de fidelidade com o bem em qualquer plano. Então, que tenhamos todos uma linda e serena semana, cheia de oportunidades de olhares renovados. Vamos pedir para os nossos passistas se posicionarem nesta banca, que possamos, nesse momento, mentalizar a figura negra do nosso Mestre Jesus e colocar, né, nos nossos corações essa palestra que foi tão profunda, né, de fortalecimento de fé, de interação com o nosso eu interior, com o nosso espírito, que possamos nos fortalecer e pedir para que Deus realmente renove a nossa fé nessa caminhada, que possamos entender que aquilo que chega até nós veio porque necessitamos do nosso crescimento, que não desistimos, né, da nossa luta diária em busca da nossa renovação moral e espiritual. Que a nossa semana seja abençoada. Senhor, em Ti colocamos os nossos pensamentos, trazendo a Sua amável figura aos nossos olhares, a fim de que, cruzando profundamente os
nossos olhares com os seus, te digamos: obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom da vida. Somos gratos pela existência bendita que nos é concedida, vasta, do teu amparo e da tua proteção, onde em ti rogamos, sê conosco, pois queremos a tua presença, necessitamos do seu amparo e muitas vezes te rogamos que nos carregue no colo, porque sabemos, ó Pai, que a fragilidade ainda habita o nosso eu em evolução, e para que nos sintamos fortalecidos, rogamos a Ti, Senhor, que derrame sobre todos nós as luzes multicoloridas que nos penetram a fronte e recompõem as nossas células orgânicas e ameniza os nossos sentimentos devastadores, que expandam os nossos maus pensamentos. E essa luz que nos envolve como uma redoma luminescente acalenta a nossa alma, nutre o nosso corpo físico, fortalece a nossa fé inabalável, porque cremos em Ti, Senhor, e sabemos que a Sua justiça, soberania e bondade sempre estará ao nosso dispor, concedendo-nos a graça da proteção constante, concedendo-nos o amparo na adversidade, mas sempre nutrindo e fortalecendo o nosso valor. É por isso que a nossa relação contigo é de fidelidade, é de construção de amor sublime, onde cada vez mais, amando o nosso próximo, nos sentimos amados por Ti, nutridos da Tua fortaleza e do Teu amor. Obrigada, Pai, por nos dar a oportunidade de aprender, sentir, nos preparando sempre para servir. E servindo a Ti, sabemos que na realidade servimos ao nosso próprio crescimento moral. Obrigada, Pai. Guia-nos, proteja-nos, afaga-nos. E quando necessário, abra os nossos olhos com clareza, a fim de que compreendamos sempre os Teus propósitos maiores, porque isso nos fortalece e nos nutre, para que sigamos sempre a pegada daquele que nos enviou, a fim de ser o nosso modelo. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre.